O ABC Paulista não é apenas um ponto no mapa. É o berço de uma forma de organizar a vida e o trabalho. Durante décadas, o chão da fábrica ditou o ritmo da economia e da política nacional. Mas quando as chaminés deram lugar às salas de aula da Universidade Federal do ABC, uma pergunta surgiu. Quem defenderia esta nova categoria de trabalhadores da região? Teve muitos avanços da questão de legislação, da CLT, criação da CLT, enfim, o papel do sindicato era muito mais, era um registro sindical, era muito mais cooperativo. Até que na década de 70, 80 do século passado, a gente teve o que ficou conhecido como novo sindicalismo, que foi durante o período da ditadura militar. Houve um movimento do sindicato e do movimento estudantil fazendo um papel social de revolução perante o governo, que estava ali, né, oprimindo a sociedade, parte pelo menos da sociedade. Então esse movimento sindical ele ganhou uma força mais revolucionária, e pôde fazer uma transformação, ser um dos organizadores dessa transformação, né. Então um segundo período ali, dentro do ABC, que foi onde teve surgimento de muitos sindicatos grandes que a gente tem até hoje. E foi nesse solo fértil de contestação que nasceu o Sintuf-ABC, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC. Em 1985 eu vim para cá, para o ABC, para trabalhar no movimento sindical, né, para militar no movimento sindical, e trabalhei durante 3 anos numa autopeças em Diadema. Fui filiado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e quando vim para cá em 2008, a gente não tinha representação sindical na UFABC. Zé Carlos não estava sozinho. A universidade atraiu pessoas que traziam na bagagem a experiência de outras frentes de batalha. Em 2010, a gente chamou uma reunião aberta para quem estava interessado em participar da formação do sindicato, dos servidores da UFABC. Compareceram 16 pessoas na época, e que acabaram sendo a primeira direção pro tempore do sindicato, a primeira coordenação pro tempore, ou seja, uma coordenação provisória até a gente poder fazer um processo de eleição do sindicato. E essas pessoas tinham experiências em outras categorias, e tinha o Gustavo Galati, que era da Proap, que tinha experiência com o Sindicato Metalúrgico da ABC, que tinha sido metalúrgico na Volkswagen. A gente tinha a Deonete, não sei se vocês chegaram a conhecer. A Deonete era uma servidora da Prograde, que também ingressou junto comigo em 2008, e tinha sido uma das fundadoras do sindicato da FEBEM. Eu vinha do movimento estudantil, tinha sido metalúrgico, e juntamos a experiência desses militantes e articulamos essa primeira coordenação do sindicato. Eu acredito que por muitos desses colegas que vieram desse movimento, já trabalharam em indústrias ou em outros, locais que tinham esses sindicatos mais combativos, e ou então conhecem pessoas, né, têm parentes, enfim, trazem um pouco dessa cultura de, enfrentamento perante as chefias, perante o governo, de não aceitar, as coisas de qualquer jeito, de lutar por melhores condições, uma educação, pública de qualidade, democrática. Então isso, fica, eh, entre é o normal do trabalho do dia a dia dos trabalhadores administrativos, por ter esse histórico por trás, por ter essa herança, né. Aqui na UFABC, né, no Sintuf-ABC, a gente vê uma maior participação das mulheres e incentivo para que elas participem. Não vou dizer que não, que é maravilhoso, não, ainda tem hostilidade, a gente ainda lida com as diferenças de gênero, mas eu entendo que, e a gente pode ver até por essa gestão, são 3 coordenadoras gerais mulheres, e a gente tenta liderar
a coordenação nesse sentido, né, de igualdade. Em 2012, o jovem sindicato enfrentou seu maior teste. Não era apenas sobre salários, era sobre ocupar o espaço. O piso vermelho da UFABC se tornou a praça pública da categoria. O momento mais marcante que eu vivi no sindicato foi aqui mesmo no piso vermelho, na greve de 2012, né? A gente fez uma assembleia que contou com a presença de 200 servidores. Na época a gente não tinha nem 600 servidores, ou seja, uma assembleia massiva, com mais de 30%, quase 40% dos servidores estavam presentes aqui numa assembleia presencial, né? Na época não trabalhávamos no virtual ainda, não usávamos essa ferramenta. A assembleia foi aqui, bem nesse espaço aqui, e eu estava dirigindo a assembleia. Eu era da coordenação geral do sindicato na época, e foi marcante por ser a primeira, pela quantidade de servidores que compareceram e os encaminhamentos que a gente deu. Um ponto que me marcou bastante foi a greve junina, na greve de 2012, que foi uma greve de discentes, docentes e TAs. E eu era aluna na época, né? Fui aluna da UFABC, e as categorias se organizaram para promover uma festa junina que ocupou todo o piso vermelho, toda a rampa que tem aqui do lado do piso vermelho, com barraquinhas e tal. Eu era do Correio Elegante nessa festa. E eu entendo que foi o ápice da nossa junção, da nossa união enquanto categorias, lutando por melhorias dentro da universidade. Ali eu vi que estava todo mundo lutando e festejando essa universidade. Durante a greve de 2012, a gente também teve fatos marcantes, quando a gente fechou a Avenida dos Estados. Foi a primeira vez que uma categoria em luta fechou a Avenida dos Estados, e a gente contou com a participação muito importante do pessoal do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E eles nos apoiaram. Na época, estava tendo uma ocupação de um terreno aqui em Santo André, né? E aí depois a gente discutiu, e lógico que a gente ofereceu nossa solidariedade, a gente discutiu e votou em assembleia o apoio financeiro, arrecadação de roupas e alimentos. A gente conseguiu arrecadar 1 tonelada de alimentos e levar na ocupação, participando de um ato lá com eles, discutindo a situação do movimento da ocupação. Foi um momento também marcante nessa questão da solidariedade de classe. A chegada da UFABC não trouxe apenas conhecimento, trouxe renda. Onde antes haviam casas de famílias antigas, surgiu uma nova economia, impulsionada pelos salários e pela presença dos servidores e alunos. Sim, porque tudo tem um impacto. Por exemplo, com a chegada da universidade aqui em Santo André, né, campus aqui, o Bloco B foi em 2010, foi 2008, foi inaugurado, e aqui o Bloco A foi em 2010, começou a funcionar, né? Parcialmente, depois foi aumentando. A quantidade de restaurantes e outros tipos de comércio para atender a comunidade, né, universitária, docentes, discentes, técnicos administrativos. Os aluguéis aumentaram, aumentou a procura, né? E o bairro aqui ele tem uma peculiaridade, muito parecido com São Bernardo, mas aqui é muito mais visível. É um bairro de idosos. Se vocês forem ao Carrefour 7 horas da manhã, vocês vão ver lá 20 caixas ocupadas por 20 aposentados, né, que vão lá socializar no Carrefour logo cedo. Então aconteceu o quê? Que os filhos casaram, saíram e tudo mais, e casas grandes começaram a virar república. Isso é uma movimentação da economia. E se vocês pegarem uma foto de 2010 e pegar uma foto de hoje, vocês vão ver que aumentou no entorno da universidade as construções, de uma maneira geral. Então isso, sem dúvida alguma, teve um impacto, né? Tanto de gente que já era daqui, como de gente que veio de mala e foi aqui
para o ABC, né? O sindicato entende que lutar por melhores salários não é corporativismo, é injetar recursos na economia local. Um servidor valorizado consome, aluga, vive e movimenta a cidade. Se a gente for pensar num técnico de laboratório, ele atuando corretamente vai permitir que a pesquisa, que o aprendizado num laboratório, por exemplo, seja mais qualificado, né? Mas o retorno disso é muito subjetivo, né? É muito mais no campo da qualidade do aprendizado, pelas estruturas, pelo apoio que vai oferecendo aos estudantes. Um estudante que tem necessidades específicas, por exemplo, ele vai ter um apoio administrativo também diferenciado para conseguir desempenhar os seus estudos e assim por diante nas diversas categorias que os administrativos desempenham. E aí o sindicato vai apoiar e melhorar as condições de trabalho para esse desempenho com mais qualidade. Mas esse impacto econômico só é possível porque existe poder de compra. E isso não foi um presente. Foi a recuperação de uma década perdida. 2007, aliás, um ano antes de eu entrar, houve uma greve da categoria que a gente conseguiu um reajuste de 100%, escalonado em 3 parcelas. E a nossa categoria ficou 14 anos sem reajuste salarial, que foram o governo do Itamar, os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso e 2 anos do mandato do presidente Lula, primeiro mandato. Quando eu ingressei na universidade, o salário de um técnico administrativo de nível superior, que é o nível E, que é o meu caso, ele recebia um salário de R$ 1.400. Eu lembro que era menos do que a bolsa de doutorado à época, né? E o nosso auxílio alimentação eram R$ 140, né? Então impactou bastante e eu lembro que na discussão, até numa assembleia aqui e tudo mais, um representante do movimento estudantil do PCdoB veio falar que a gente só estava aqui por causa do Lula, né? Então foi, assim, um confronto, porque a discussão era que o Lula tinha dado. O Lula não deu aumento. Nenhum reajuste que a categoria conquistou foi sem luta, foi sem greve, sem mobilização. Nenhum. Entre as maiores batalhas travadas pelo Sintuf-ABC, uma tocou no bem mais precioso do trabalhador: o tempo. A luta pelas 30 horas semanais. Então, 6 horas por dia, o qual que é a ideia? Não é que a secretaria funcione das 8 às 2 da tarde, era que ela funcione das 8 da manhã às 8 da noite. Desde a da época de 2012, que já era a pauta da Fasubra, né, uma pauta histórica da Fasubra, a gente já discutia isso, que é aumentar o horário de atendimento. Então, a mais importante é difícil de dizer, porque tudo o que a gente conquistou foi por meio de greve, foi por meio de luta. Mas, uma que eu achei bastante significativa foram as 30 horas para a universidade. Que em lei a gente tem um artigo que fala que é facultado ao reitor, dar promover, né, as 30 horas em determinados setores que fazem atendimento contínuo. Só que isso não era regulado dentro da universidade. Então, durante a greve, uma das pautas locais era a normalização, né, do processo, para que ele não fosse mais político e sim, de acordo com as características do setor, quem tem direito tivesse 30 horas. E foi uma luta muito, muito dura, mas que a gente obteve êxito. Né? Eu já participei desse tipo de jornada e tive colegas, por exemplo, mães e pais que puderam estar muito mais presentes na educação, na formação dos filhos, ou conseguir exercer outras atividades pessoais e melhorar muito a qualidade de vida do que aquela pessoa que
fica a maior parte do dia só presa no trabalho. A conquista das 30 horas mostra como a invisibilidade perante a reitoria é vencida pela união dos técnicos. A gente tentou estender isso para a categoria, mas o entendimento da época do reitor, que era o professor Waldman, é que a gente, por exemplo, na Secretaria do SEX, a gente não trabalhava com o público. O entendimento deles é que o público é só alunos. A gente também trabalha com alunos, mas não a prioridade nossa é o atendimento aos docentes na Secretaria do SEX. Mas o nosso entendimento é que era o público interno, né? Assim como a Prograde também atende um público interno, na alocação didática, junto aos centros e tudo mais. A luta também foi para que o conhecimento fosse valorizado no contra-cheque. Hoje, o técnico que estuda é reconhecido financeiramente. As conquistas que a gente teve a nível nacional, né, teve os reajustes, teve mudanças no plano de carreira, né? Hoje a gente tem o incentivo à qualificação, que significa o quê? Se você tem nível médio e você faz um curso superior, você tem 25% de incentivo à qualificação incorporado no salário. Se você faz uma especialização, lato sensu, 30%, não acumulativos. Se você faz um mestrado 50, 52, e você faz um doutorado 75. O desafio agora é convencer uma nova geração, acostumada com a individualização, de que a saída continua sendo coletiva. O Marx e Engels militavam nas fábricas com um manifesto comunista, um livro, né, com uma linguagem que, por mais que não seja um livro muito grande, é uma linguagem um pouco mais complexa se a gente comparar com uma juventude atual, que tem capacidade, sim, mas está acostumado com um recorte de redes sociais muito mais objetivo, muito menor, com informações rápidas, curtas. Então a gente precisa, é importante lembrar da essência, manter o ideal do porquê a gente está fazendo isso, mas evoluir também na comunicação, né? Evoluir em ouvir também essa pessoa jovem que está chegando, o que ela quer, como ela quer, para conversar a linguagem dela e conseguir dialogar e evoluir junto com a sociedade. Então, eu entendo que solidariedade de classe é a gente lutar junto pelo bem de todo mundo, né? Enquanto servidora pública, enquanto universidade pública, a gente está aqui para servir a população. Só que não dá para servir a população, e aí pensando até nas políticas da universidade, né? Não dá para a gente simplesmente abrir as portas e esperar que os alunos saiam daqui formados. A gente tem que dar permanência para eles. Não dá para a gente receber trabalhador aqui e não pensar em políticas para eles ficarem aqui dentro. Então a gente tem que pensar sempre na vida das pessoas, enquanto trabalhador, enquanto pessoa pensante, que precisa de cultura, de arte, de lazer, de saúde, de alimentação, de moradia. Então eu acho que solidariedade de classe é a gente pensar em todos que todos têm que ter, tipo, o mínimo, né, a gente está lutando pelo mínimo, né, mas num destino mais prolongado, né, que todas as pessoas tenham acessos igualitários às coisas, assim. Então eu diria o seguinte: caro servidor técnico administrativo, todas as conquistas da nossa categoria vieram da nossa organização e da nossa luta. Venha fortalecer esta luta, filiando-se ao nosso sindicato e participando de nossas atividades. Até bater palma aí, palma para você, acreditativa. Do chão da fábrica de autopeças ao laboratório de nanotecnologia. A ferramenta mudou, mas a mão que trabalha e que se une continua sendo a força motriz do ABC. A chegada da universidade movimentou o ABC, ao gerar mais circulação de pessoas, comércio, moradia e serviços. Mas esse crescimento só ganhou força quando trabalhadores, estudantes e docentes se mobilizaram por melhores condições e por representação sindical. A greve de 2012 marcou esse despertar, mostrando que não há avanço econômico sem valorização humana.
Os relatos deixam claro que conquistas como a jornada de 30 horas melhoram a qualidade do trabalho e fortalecem a própria UFABC, que passa a atrair mais projetos, recursos e impacto positivo para a economia local. Universidades fortes ampliam renda, qualificam mão de obra e tornam o ABC mais competitivo. Assim, a história do Sintufa ABC se integra à tradição de luta e desenvolvimento do ABC. Cada conquista ajuda a construir uma universidade mais eficiente e uma região mais dinâmica, mostrando que o futuro nasce da ação coletiva. O Sintufa ABC é parte dessa construção e do que ainda virá.